você que nos acompanha, você que está em casa, enfim. É bom, é muito bom estarmos juntos de novo, embora será melhor no dia em que estivermos todos aqui novamente. Quero convidar você a orar comigo, vamos falar com Deus, agradecer o fato de estarmos juntos. O Senhor nos tem sustentado e já é razão bastante para dizer a Ele muito obrigado. Ó Deus, nós te louvamos por esse tempo, essa oportunidade única, que é esta noite estarmos como Igreja do Senhor, reunida em tantos endereços, para buscar a Tua face, adorar o Teu nome e dizer-te, Pai, que é bom servi-lo, como nos faz bem a alma, ao espírito, recebemos o Teu cuidado, a Tua graça, o Teu favor. E nesse instante, muito especialmente, Pai, enquanto falamos com o Senhor, meu Deus, por misericórdia, fala conosco. Pai, silenciamos todas as vozes interiores, para que a gente possa ouvir a Tua voz, que é única, que é poderosa, que é transformadora. Nos cubra, meu Pai, com Tua graça, nós que aqui estamos, e a todos que de alguma maneira estão sendo alcançados agora por essa transmissão. Usa-nos como um instrumento de honra e glória exclusiva ao nome do Senhor. Fala conosco, nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há,
Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor na sua casa, onde você estiver, glorifica ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor não dá aprovação a quem além daquilo que nós podemos suportar, mas Ele mesmo providencia o escape. A nossa luta, ela começa e ela tem um fim, porque quem dirige a nossa vida, aquele que coloca a sua vida em Cristo, ele nunca perde, porque nada diante de Cristo pode subsistir. Nosso Deus é vitorioso, nosso Deus é poderoso, e Ele nos conclama cada dia mais confiarmos nele. E diante dessa situação que estamos vivendo, nos mostra cada vez mais que nós só temos a Ele e nós só precisamos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você crê? Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça. Oh Deus, nos alegramos em Ti, Senhor. Oh Pai, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em Ti, Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Oh Pai, venha fluir no meio de nós, Senhor. Precisamos de Ti, meu Pai. Oh, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos, confiai nas promessas do Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Só temos a 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 Ti, Senhor. Oh Deus, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio, essa é a palavra de Deus, essa é a promessa do Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Quando você abrir a sua Bíblia e encontrar lá que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, creia, porque isso acontece aqui e a gente sabe que Deus está conosco. O Senhor é fiel. Se alegre em Deus, querido. Se alegre no Senhor, faça dele a sua melhor canção, faça dele o seu poema mais lindo, faça dele a sua prioridade. E você conhecerá Deus como nunca. E infelizmente conhecerá também como poucos. Quero compartilhar com você nesta noite a palavra de Jesus em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, verso 38 e o verso 39. A proposta para você nessa noite, como tema é: leia os sinais. Deus está falando com você. Leia os sinais. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 38 e o verso 39. Assim está escrito: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Leia os sinais.
Deus está falando com você. Pai, nós louvamos ao Senhor. Como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom em comunhão com irmãos amados. Dizer-te que todavia, apesar de, nós nos alegraremos no Senhor. Tu és a alegria da nossa vida. Tu és a alegria da família, Tu és a alegria do comércio, do campo, da empresa, da cidade. Tu és a alegria da igreja, Tu és a alegria de Ecoporanga e nós nos alegramos em Ti. E declaramos, Pai, uma vez mais, que nós aguardamos em Ti. Silenciamos nossa voz contra toda murmuração, contra toda reclamação. E abrimos apenas para adorar o Teu nome e dizer-te que nós confiamos em Ti. Nós sabemos que Tu estás no governo e o Teu mover vai acontecer. E Pai, que a Tua igreja, eu e nós, estejamos preparados para esse grande dia. Obrigado por nos ensinar, por nos acordar nas madrugadas. Obrigado, Espírito de Deus, pelo que tem falado conosco, pelo consolo, pelo renovo, pela unção que vem dos altos céus. O Pai, alcance as vidas que agora nos ouvem e que durante os dias serão também alcançados por esta palavra. Que Teu Espírito nos tome a cada um de nós e nos dê alegria de cumpri-la para a glória do Teu santo nome. Nós oramos declarando a nossa completa e total dependência do Senhor. E oramos assim em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Salomão disse que não há nada de novo na face da terra. Nada, absolutamente nada. O que é hoje foi ontem e será amanhã. E essa palavra é oportuna e ela está no contexto bíblico. A Bíblia se explica, a Bíblia é o seu melhor intérprete. Quando Salomão diz que o que é já foi, se aplica perfeitamente a esta palavra de Jesus. Quando ele, falando acerca do final dos tempos, ele faz menção ao dilúvio, a Noé. E naquele tempo, diz a Bíblia que Noé se preparou durante o tempo bom. E qual é o tempo bom? É o tempo em que a palavra chega ao nosso ouvido, e tendo chegado aqui, ela alcança a nossa alma e alcança o nosso espírito. Então hoje é um tempo bom para você. E Noé se preparava porque o dilúvio iria acontecer. E quando o dilúvio chega para ele, para a casa dele, eles estavam preparados. Porém, o resto da humanidade, os homens do dia de Noé, segundo a palavra, estavam perdidos, comendo, bebendo, casando seus filhos. E quando o dilúvio chega, as pessoas foram tomadas de surpresa. E por que surpresa? Porque até então não havia chovido sobre a terra. O dilúvio foi um evento único até então. Nada parecido, nada havia acontecido. E sabe, os homens podem até negar a arca, podem negar Noé, mas não podem negar que houve uma grande inundação na terra, porque a ciência prova. E quando eu olho para esse texto, ele me traz pelo menos 3 advertências. A palavra dessa noite será curta, ao contrário do que foi hoje pela manhã. Hoje à noite serei mais breve. Essa palavra me traz pelo menos 3 advertências, eu quero então compartilhar com você.
A primeira delas é que nunca devemos nos envolver tanto com o tempo presente, de maneira tal que a gente se esqueça que a eternidade existe. Onde está a eternidade? Ela está na próxima curva nos esperando. A eternidade nos espera quando fecharmos os olhos nesta terra. E aí sim estaremos diante da eternidade por toda a eternidade. A segunda advertência que esse texto me traz é que não devemos permitir jamais que as nossas preocupações pelas coisas desse mundo, por mais necessárias e importantes que elas sejam, que elas não nos façam perder de vista que há um Deus sobre os céus, um Deus que governa a terra, um Deus que governa a minha vida e a sua vida, e o Deus de hoje é o Deus de Noé, e será o Deus até o fim dos tempos. A terceira advertência que eu tenho nesse texto é que as decisões sobre a vida e a morte estão nas nossas mãos, que mesmo não sabendo o dia e a hora, como foi também a época de Noé, nós devemos estar preparados, porque assim como o dilúvio foi prometido e ele aconteceu, assim também será a vinda de Jesus. Quero então voltar ao texto com você, Mateus 24, 38 e 39, e observar algumas coisas que saltam do texto. Ele nos fala de um evento passado, até então único, a primeira vez que aquilo acontece, mas que vai se repetir. Não um dilúvio, porque Deus disse que nunca mais a terra seria destruída pelas águas, mas, conforme foi o dilúvio, juízo de Deus. Isso também irá acontecer um dia. Esse texto nos fala de um evento passado, mas que vai se repetir no futuro. Esse texto nos apresenta nominalmente um homem, Noé. Esse texto nos apresenta um contexto social que esse homem vivia. E esse texto nos apresenta os hábitos, o comportamento daquela sociedade. Jesus diz que na época de Noé, em primeiro lugar, os homens comiam, não apenas para saciar a fome, mas comiam de maneira desenfreada, uma busca louca, constante, beirando a glutonaria, a gulodice, como se a vida fosse apenas um prato de comida, um prato novo, como se a vida se resumisse à gastronomia. E não apenas se importavam e davam muito valor à comida, mas também à bebida. E se você me ouviu hoje pela manhã, eu abordei algumas coisas sobre a bebida. Mas nesse contexto aqui, a bebida, querido, ela tem um traço marcante, que caracteriza os homens que estão afastados de Deus, ou que estão num processo de afastamento. Porque uma das muitas exigências que o álcool, que a bebida faz, é levar o homem a negar a palavra de Deus, ou relativizá-la. Porque os males que o álcool tem feito ao homem, chamado a droga lícita, a destruição que o álcool tem gerado em casamentos, uma geração inteira se perdendo, se entregando à bebida. E assim foi também a época de Noé. Muita comida, muita bebida. O terceiro traço, eles casavam-se. Eram homens que tinham em mente casar, constituir famílias, irem atrás dos seus sonhos. E sem se importar com o que pudesse acontecer, suas famílias tornaram-se o fim. Como muitos homens hoje acordam
e trabalham o dia inteiro tendo uma só coisa na cabeça. Ele só se importa com a família, com a família, com a família, que é de fundamental importância, mas ela não pode ocupar o lugar de Deus. Não coloque sua família no trono que pertence a Deus, porque você vai colocar a sua casa em rota de colisão com o próprio Deus. Eles se casavam, estavam preocupados com isso. Há uma outra corrente que sugere que, além dessa preocupação exagerada com a própria família, estaria incluso aqui uma licenciosidade moral ou sexual, que é também um traço característico de uma sociedade que se afastou de Deus e que tem um juízo às portas. Em quarto lugar, eles davam-se em casamento. Isso nos dá uma ideia de um comportamento passado de pai para filho. O mesmo estilo de vida, as mesmas atitudes, tanto para com a vida como para com Deus. O seu filho, meu filho, nossos filhos aprenderão o que é a família. Quando olham para nós, eles aprendem. E eles vão repetir o padrão de comportamento, de ensino e de prioridades. Quero então propor algumas reflexões breves e depois concluir. Nós estamos também hoje vivendo nos dias de Noé. O ser humano que se sente o centro do universo. O homem que vive para si e que tem nos outros apenas um meio para se obter aquilo que deseja. Estamos assistindo uma exposição diária e sufocante por meio das redes sociais. Um apetite voraz do ser humano, em que o homem não apenas devora comida e bebida, mas é o homem que quer provar tudo o que a vida tem para oferecer. E por isso alguns ditados cabem, e você, quem sabe, até já citou, e você já deve ter ouvido: só se vive uma vez. Não se deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. O que importa é ser feliz agora. É exatamente como os homens nos dias de Noé viviam. E essas expressões estão nos lábios e nos textos e nas redes e nas fotos e nos vídeos e nos muitos e milhares de posts que a gente encontra todos os dias. O homem nunca está satisfeito, nem mesmo com Deus o homem se satisfaz. Agora, uma coisa me chama a atenção naquele contexto de Noé. Porque no que se refere ao casamento, seja da primeira ou da segunda geração de uma família nos dias atuais, para a nossa própria desgraça e infelicidade, nós constatamos que a família agora se tornou um prato para ser degustado, para ser provado. Se não serve, eu jogo fora. Se a minha esposa não é a mulher que eu gostaria, eu a desprezo. Se o marido não é, eu desprezo. Se os meus pais não me dão o que eu quero, eu os abandono. Se os meus filhos não são o que eu gostaria, eu os deixo entregues à própria sorte. Família tornou-se algo descartável no mundo que estamos vivendo. Família, no modelo tradicional, para o homem de hoje é algo inconveniente. O perdão é algo inaceitável para o homem de hoje. E creio, queridos, que nesse caso em particular, a família, nós estamos ainda na antessala da grande calamidade que vai assolar as próximas gerações. Pelo menos 2 pilares foram fundamentais para que o homem se estabelecesse e para que o homem permanecesse vivo e unido: a igreja, a comunhão com Deus e a família. Porque foi na família que o homem se apoiou ao longo da sua história. Quando os amigos nos abandonam,
Quando a vida nos prega peças, quando o mal bate à nossa porta, é a família que socorre. Por isso o mundo de hoje trabalha a todo vapor e com todas as suas forças para destruir a minha família e a sua família. Nos ocupando, nos fazendo trabalhar além do necessário, nos fazendo juntar além do necessário. E sem nos darmos conta, estamos perdendo a nossa família. O homem sempre se apoiou. E hoje a família está sendo alvo de ataques demoníacos. Alvo desse mundo caído. É um mundo que oferece uma geração proveta, que é gerada em tubos de ensaio, e não em um leito de amor, e não no coração de Deus, quando o homem ou a mulher diante de Deus se encontram. É uma geração de amores placebos, que parecem ter sentido, sabor e razão, mas que não servem para nada. Uma geração que está sendo ensinada e doutrinada, mesmo na família, por falsos profetas, que estão alardeando um novo modelo familiar e relativizando a palavra de Deus, que para nós é fonte inerrante de verdade. O ser humano, que segundo a Bíblia é coroa da criação de Deus, foi reduzido a um objeto que pode ser descartado a qualquer tempo e hora. Reitero o que falei hoje pela manhã. O que estivemos fazendo todos esses anos, vendo uma completa desconstrução da família, vendo uma geração após a outra se perdendo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha compaixão de nós que somos pais. Que Deus tenha compaixão das gerações que virão. Mas quando olho para esse caos que se instalou, maior do que ele é a minha esperança de que Deus não está indiferente. De que assim como foi nos dias de Noé, quando a maldade alcançou níveis altíssimos, a mão de Deus interveio, e eu creio que a mão de Deus vai fazer a mesma coisa. Por isso se prepare. Eu quero então propor a você uma conclusão. Preste atenção nisso, querido. A arca foi construída à época de Noé. E a arca dessa geração foi construída 2000 anos atrás. A arca foi construída e o convite tem sido feito. A arca de Noé na Bíblia prefigura a vinda de Cristo, porque aqueles que passaram pela porta da arca foram salvos. A igreja é o Noé de Deus para os dias de hoje. Nós somos o Noé de Deus, a boca de Deus, o instrumento de Deus que está dizendo: haverá juízo sobre a terra. E o juízo é o mesmo. Deus vai se mover em direção à terra, trazendo juízo e destruição. Preste atenção. A arca é Jesus. A igreja, nós somos o Noé de Deus, instrumento dele. O juízo será o mesmo, agora o convite também permanece o mesmo. Arrependam-se e entrem na arca antes que a porta se feche. Esse texto é trágico. Diz o versículo 39. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Querido, a arca hoje está com a porta aberta. Não faça desse mundo a sua vida e nem a sua razão de viver. Há um Deus que te ama, há um Deus que se importa, há um Deus que enviou o seu Filho, como mandou Noé construir uma arca. Deus manda Jesus Cristo e Ele diz: eu enviei o meu Filho para te salvar. A grande tragédia da humanidade não são as doenças, é o pecado. Porque todas as doenças resultam do nosso afastamento de Deus. Tudo que o homem semear, ele está colhendo. Nós temos plantado incredulidade, tragédia, traição, perversidade, maldade, mentira, e é o que estamos colhendo agora. E o remédio de Deus vem dos céus, não vem da mão do homem, não vem da ciência, não vem de um laboratório. O remédio para Deus é uma cruz, e ela tem o nome Jesus Cristo.
E hoje o mesmo Deus que por boca de Noé clamava e dizia: se arrependam e passem pela porta, o Senhor nos diz por meio de Jesus Cristo, ou o próprio Cristo diz: eu sou a porta. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o fim do caminho, Ele é o pós-caminho. Todos os sinais apontam para a volta de Jesus. Tudo o que estamos assistindo aponta para a volta de Jesus. Quando Noé entra na arca, é um fato interessante, Noé constrói a arca. Noé trabalha na arca durante anos. Noé manda sua família entrar. Noé coloca os animais. Noé convida os seus amigos. Noé convida os homens. Mas teve uma coisa que Noé não pôde fazer, que era fechar a arca. Porque quem a fechou foi o próprio Deus. E diz a Bíblia que, tendo sido a porta fechada, ninguém mais entrou. Hoje, Cristo está à direita de Deus. E Ele intercede por mim e por você. O Cristo que hoje é advogado, quando Ele voltar, Ele vai se assentar na cadeira de juiz. E um juiz diante de um homem só tem uma atitude: proferir sentença de condenação ou absolver o réu. O nosso pecado nos condena. E a única maneira de sermos absolvidos é pelo sangue de Jesus que morreu em nosso lugar. Você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Você precisa se arrepender e eu também preciso disso. Minha oração é que você não seja tomado pelo medo nem pelo desespero, mas que você se lembre que, se não hoje ou amanhã, mas um dia, todos nós compareceremos diante desse Deus, do Deus de Noé, do Deus da igreja, do meu Deus e do seu Deus. Pense no que você ouviu. Lembre-se do quanto Deus te ama e o quanto Deus se importa com você. Eu quero orar com você. Mais uma vez, depois você vai ser tocado por Deus mais uma vez por uma palavra, por meio da música. Eu gostaria que você ouvisse o que vai ser cantado. Deus tem falado conosco e o Senhor deseja continuar falando com você. Pai, por misericórdia, sejamos como da geração de Noé, mas que a gente tenha um coração de Noé. Meu Deus, muitos são os que zombam, que riem da igreja, muitos são os que afrontam o teu nome, muitos são os que fazem piadas acerca de Jesus. Mas para nós, tu és o Deus Todo-Poderoso. Enviou o Senhor teu Filho para nos salvar. Tu és o nosso Deus. Pai, com misericórdia, alcance esse coração que ainda está debaixo de engano, que olha para o mundo e deseja conquistar, não se preocupe, que nessa busca de tentar conquistar, a pessoa foi conquistada sem se dar por Deus. Tem misericórdia. Vamos orar pelas famílias que agora têm acesso a essa palavra. Todas elas passam pela porta de Jesus. Oh Deus, tem misericórdia, que toda a nossa casa possa servir. Dá-nos nossos filhos, nossos pais, irmãos, parentes e amigos como servos teus. Abre os nossos olhos, arranca a incredulidade de Deus, tem misericórdia. Aos chefes de família que agora ouvem, leva-nos ao joelho, oramos pela nossa casa, oramos pela nossa família. Desperta os sacerdotes dos pais. Desperta as mulheres que têm o teu nome. Desperta tudo que diz. Eu sei que haverá um momento que está longe. Que o Espírito vai se manifestar, trazendo vida, unção, renovo.
Os gemidos que palavras não podem explicar. Eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Oh Jesus, eu Te confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estará.
perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Querido, Jesus não disse que não teríamos problemas, disse que teríamos aflições, mas disse que estaria também conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Antes da gente orar e encerrar, tempo tão gostoso esse, que tempo abençoado. Quero te lembrar amanhã, o nosso encontro às 9 horas da manhã, Provérbios, porções diárias de sabedoria. Primeiro encontro às 9 horas da manhã e o nosso segundo encontro amanhã às 17h30, refletindo. Querido, aproveite esse tempo para falar com Deus, para orar no Espírito. Sabe, o Senhor tem tanto para nos ensinar. O Senhor tem tanto para fazer em nós, através de nós. Não olhe para frente com angústia, não deixe essas notícias ruins tomarem você. Quanto tempo vai durar essa crise? Não sei o tempo que Deus permitir. A minha oração, eu estou insistindo com isso. Não desperdice as lições que Deus quer te ensinar. E como aprender isso, pastor? Leia os sinais. Vai para um canto. Fale com Deus. E mais importante, silencie a sua boca. E gaste um tempo muito bom, quietinho. E você receberá a ministração direta do Espírito Santo sobre você. Há um renovo de Deus para a igreja dele. Há um vinho novo chegando para mim e para você. O que para muitos será uma grande, mas uma maravilhosa novidade. Algo de Deus chegando para nós, querido. Eu creio nisso. Pai, muito obrigado por esse encontro. Muito obrigado porque o Senhor não nos isentou de lutas. Obrigado porque quando a nossa boca não tem palavras, o Espírito por nós intercede com gemidos inexprimíveis, e louvamos a Ti, ó Deus, pela presença gloriosa do Teu Espírito em nós, dentro de nós, no nosso meio, nos consolando, nos confortando, nos renovando, nos ungindo, nos enchendo para o tempo que está por vir, não o tempo da desgraça, mas o tempo da grande colheita, Pai. Ó Deus, louvamos o Teu nome por não se esquecer de nós, pela presença da Tua igreja espalhada nessa terra. Aguardamos, Pai, o Teu mover. Em silêncio aguardamos o Teu mover. Tu és maravilhoso, Tu és a razão da nossa vida. Tu és a nossa grande alegria. Seja, Pai, Tua bênção sobre todos. Pai, toma os nossos governantes. Dê sabedoria, dê graça. Os que querem o mal, Deus, eu confio às Tuas mãos, aos Teus cuidados. Mas, Pai, consola aquele que sofre, o que chora, o que está debaixo de angústia, que eles conheçam a visitação poderosa do Teu Espírito. Ajuda-nos, Pai, nesta noite e na semana que se inicia. A Ti a gratidão do nosso coração. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Deus. Que Deus te abençoe, querido, que a sua semana seja abençoada. Um beijo no coração de todos. Até amanhã, às 9 horas, e até amanhã, 5:30 da tarde. Deus te abençoe. Boa noite, querido.